Olá, estarei falando em relação à minha síntese sobre o tema metafísica de Aristóteles. De acordo com o que eu for lendo, eu vou explicando, eu vou falando o jeito que eu entendi. Então vamos lá. No capítulo 1, vemos a introdução de Aristóteles, onde ele mostra as artes voltadas para a necessidade e as artes da satisfação, colocando quem executa mais a arte da satisfação com alguém mais sábio, pois ela não se prende ao útil. Isso é algo muito decorrente do ser humano, por causa que ele se prende muito a querer obter só coisas de necessidade, como comida, casa, carro, um bom trabalho. Às vezes o trabalho nem é o que ele gosta, e daí acaba não tendo tempo para as práticas, no caso das artes que satisfaz ele, que é sair com a família, conversar com os amigos, dar uma corrida. E eu vejo que isso é muito decorrente do nosso dia a dia. O ser humano ele não pega tempo para poder praticar aquilo que satisfaz ele. E isso me chamou muita atenção, que nem chamou o último tema do capítulo 3. No capítulo 2, Aristóteles dá a definição de filósofo e filosofia. Ele trata a filosofia como uma ciência que, quanto mais lida com o saber, mais distante fica das coisas úteis. E trata o filósofo como aquele que sabe a finalidade das coisas, ainda colocando a filosofia como a ciência universal. Ou seja, ele fala, é interessante falar sobre isso aqui, que ele fala que a filosofia, quanto mais ela sabe, mais ela se desprende das coisas úteis. No caso, útil, né? Úteis. No caso, quanto mais ele sabe, como ele se ele sabe como é feito esse canetão, ele não vai ficar pesquisando toda hora, nossa, como que é feito canetão, como é feito canetão. Ele escreve, os outros filósofos eles vão saber o que é o canetão, e aí ele se desprende, ele já ignora o como é feito o canetão, eles já não vão querer mais saber como é o canetão, porque eles já sabem. E quando ele fala que o filósofo é aquele que sabe a finalidade das coisas, eu também pensei como, além da finalidade das coisas, tipo, nossa, esse canetão, ele serve para poder escrever, ele serve para poder marcar algo, para poder grifar algo. Eu também coloquei que ele sabe, tipo, posicionar as ciências. Tipo, história. A história é colocado para poder contar fatos históricos que aconteceu antigamente, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria. A geografia serve para dar localidades, onde ocorreu a Guerra Fria, e assim vai. O filósofo ele sabe diferenciar, ele sabe colocar cada coisa no seu lugar, né? No caso, a Guerra Fria aconteceu em tal lugar. Então ele sabe que isso não é história. Pode até ser citado em história, mas localidade é em geografia. E mas ocorreu tal pessoa, matou tal pessoa. Daí fala sobre a Rússia e os Estados Unidos, aí ele coloca dentro de história. Ou seja, ele sabe colocar. Ainda no capítulo 2, o professor tinha citado. Ele tinha citado. Professor não, né? Aristóteles tinha dado duas definições de filósofo. Eu não coloquei isso na minha síntese, acho que eu vou até mudar depois. Mas ele deu duas definições de filósofo. Primeiro é aquele que fala de todos os assuntos e de alguma forma, mesmo ele não sendo especializado naquilo, ele trata de tudo, de todos os negócios da ciência, só que ele não é especializado. Ele sabe conversar sobre isso. E, e a segunda é aqueles que aborda assuntos que não seria qualquer pessoa capaz de entender ou saber. Aqueles negócios complexos, que eu não vou nem saber citar algum. Aquela pessoa que sabe desvendar um mistério, um enigma, né? Vamos dizer assim. Ele pode sim ser considerado um filósofo.
Ou seja, qualquer um pode ser considerado um filósofo desde que tenha sabedoria, tenha conhecimento. Já no capítulo 3, ele fala que a ciência universal vai buscar as causas. E ele cita 4 sentidos de causas, que seria inicial, formal, eficiente e final. Desculpa que eu tenho um problema aqui. Chegando assim nos primeiros filósofos. E qual era a causa que os primeiros filósofos pensavam? Tipo, nossa, o que eles pensavam no começo? Mas qual que era a causa que eles se preocupavam? Seria alguma dessas causas que anteriormente foi citada, né? Que é a inicial, a formal, eficiente e final? Não. A causa que eles estavam preocupados é a causa material. É aquele negócio que eu falei, nossa, no começo, ninguém sabia, os filósofos, eles olhavam as coisas pro diferente. Eles não olhavam que nem as pessoas normal, isso daqui é só uma simples caneta. Não, eles queriam saber, nossa, por que a caneta é desse formato? Por que a caneta é nesse formato? Por que é tinta que se coloca na caneta? Por que não é outra coisa? Como que é feito um copo? Por que o copo é nesse formato? Por que o copo é feito de vidro? Por que o copo é feito de plástico, de madeira? Mas por que o cortador de unha tem esse formato? É muito interessante essa forma que os primeiros filósofos pensavam. Até porque eu me questiono do porquê eu não me questiono. Eu me questiono porque eu não me questiono e ainda questiono o porquê as pessoas não se questionam. Porque se as pessoas tivessem mais curiosidade, elas provavelmente saberiam mais, elas teriam mais conhecimento. Eu duvido que alguém saiba me explicar como é que é feito um cortador de unha desse. Eu duvido que alguém me explique como que é temperado o óculos, o vidro do óculos, como é feito pro vidro ficar escuro assim. É raro as pessoas que vão saber, se não é um especialista me falando, é pessoas que pesquisaram, é pessoas que tiveram a curiosidade. É por isso que a forma que os primeiros filósofos pensavam é algo que deveria ser decorrente do ser humano. Era algo que deveria ser presencial no cotidiano do aluno até. E eu acho que é só isso. Não sei se eu consegui me expressar bem, até porque eu não consigo. Eu não sei o que eu tenho nervosismo. Vocês perceberam, eu fico mexendo muito. Mas eu queria agradecer a oportunidade, professor. Obrigado pelo conhecimento. Gostei muito das falas do senhor. Só maravilhas. Valeu, falou.